Eu sempre tive uma relação muito profunda com a natureza, desde criança. E aí eu fui morar numa praia no sul, uma praia deserta, onde não tinha quase... uma cidade muito pequenininha. Depois, em 82, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, o Jardim Botânico é do lado, a 500 metros de onde eu morei, onde foi o meu ateliê durante esses anos todos. Então, eu frequentei o ateliê, o Jardim Botânico, quase que diariamente e criei meio um vocabulário com todas aquelas plantas que eu vi e que eu conheço. Por isso acho que isso ficou na minha memória e isso volta o tempo inteiro. Então, muitas das pinturas que vocês veem aqui são paisagens da Mata Atlântica e também porque o branco da areia serve como um contraste para as plantas. Então, sempre eu tenho usado, tem muito branco, né? Nunca uma árvore está sozinha, sempre uma árvore está misturada com alguma outra, sempre tem algum parasita, alguma bromélia, então elas estão todas misturadas e a composição que essa mistura cria é o que eu realmente gosto. E você não, quer dizer, quase não tem a presença humana, não tem nenhuma figura, não tem nenhuma pessoa pintada nos quadros, mas você sente que alguém passou por ali, parece que há poucos minutos, né? O que eu acho, eu gosto disso, de deixar claro que a natureza está inserida num contexto urbano. Você acha mesmo que se tivesse puxado os dois ali e tocado no meio daquele jeito, você não estaria mal. A mesa, eu decidi fazer uma instalação imaginando que seria uma pintura tridimensional. O nome da mesa é Natureza Espiritual da Realidade. Quer dizer, essa é a primeira mesa que eu uso uma árvore de verdade assim tão linda como essa, que é um ficus. Natureza espiritual da realidade parece um nome muito preciso, né? Quando você fala natureza espiritual da realidade, você, parece que você entendeu alguma coisa. Mas, na verdade, é uma coisa muito imprecisa, né? O nome é preciso, mas o sentido é muito impreciso. Porque se você falar sobre a natureza é um conceito vago, né? Você fala natureza, parece que você sabe o que significa, mas se você for pensar profundamente no que é uma coisa muito ampla e vaga. Então, é uma definição quase que perfeita para toda a minha obra. A escolha é por causa das formas e também por causa da beleza dos desenhos. Essa aqui é incrível, né? Parece que fui eu ou alguém que desenhou isso, né? E isso aqui é um caramujo, né? Uma concha que depois que ela quebra, ela fica assim, aí você consegue ver a estrutura toda dela por dentro. Ela é muito linda. Eu achei muitas delas, tem muitas delas pela mesa. E eu achei isso eu achei na praia também. Todas essas coisas eu achei na praia. A escolha das coisas são coisas que eu vou andando pela rua e vou olhando, e aí alguma coisa que me chama a atenção, aí eu pego. Às vezes porque eu acho que elas são bonitas, às vezes porque elas são estranhas, porque a forma é diferente, ou por algum motivo que eu não sei explicar. On va regarder, oui. Tem que puxar.
puxar um pouco o acrílico, sabe? Experimenta puxar ele um pouco. Agora vai junto. Em geral, eu pego uma imagem que tem alguma estranheza, sabe? Eu vou colecionando essas imagens, eu faço fotos, eu vou recolhendo coisas na rua e aí eu escolho um começo, uma foto, e a partir dela eu vou desenvolvendo o trabalho, que pode demorar muito tempo, pode demorar às vezes 1 ano e às vezes é mais rápido. Existe uma vida paralela que acompanha o trabalho, sabe? Então, eu acho que a demora é importante, faz parte do processo. Do Les Arbres é muito bom, porque coloca, eu acho o nome maravilhoso, porque coloca já logo de cara a árvore como principal foco de toda a exposição. É uma coisa fundamental.